Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos certas coisas na nossa vida cristã que a gente precisa entender. São fundamentos. E fundamentos não mexemos, não mudamos. O nosso fundamento é Cristo e principalmente fundamentado na obra que Ele realizou em nosso favor, que envolve o seu sacrifício, a morte. Por ter morrido por nós, nós recebemos o perdão dos pecados e a sua ressurreição, pois é na ressurreição que temos a justificação, e a justificação nos leva aonde Ele nos coloca, diante da presença de Deus. Ele nos coloca na presença de Deus, de forma santa, inculpável e irrepreensível. Quando falamos da ressurreição, é algo que a gente não discute, é algo claro, definitivo, e sem isso não existe vida cristã, pois sem a ressurreição não existe a vida. E nós precisamos entender isso. Este é o fundamento da nossa vida cristã e que nós não devemos questionar ou ter dúvida alguma, pois é a palavra de Deus que fala e nós precisamos crer, pois é baseado nisso e é fundamentado nisso que nós vivemos a nossa vida diante de Deus para cumprir o seu propósito, porque fomos ressuscitados pelo poder de Deus, para vivermos por este poder e andarmos neste mundo como Cristo. Por isso, o fundamento da nossa vida é Cristo, baseado na ressurreição que nos justifica. Paulo, falando sobre isso, diz lá em 1 Coríntios 15, verso 12 até o 17. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então, o que a gente precisa entender? Existem certas coisas que não dá para discutir, e uma ressurreição é uma delas, pois é nisto tudo que fundamenta a obra de Cristo em nosso favor, para que nós possamos ter vida. Mas o que nos leva a pensarmos coisas como essa? A falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de conhecimento das Escrituras, pois é nela que encontramos a vontade de Deus, é nela que conhecemos sobre o plano de Deus para as nossas vidas e a sua obra em nosso favor, de maneira que nós pudéssemos ser reconciliados. Quando não conhecemos, nós andamos segundo a nossa maneira de pensar, e andar segundo a maneira de pensar nos leva à religiosidade e nos leva à heresia, ou seja, a pensamento como esses. Assim como naquela época pessoas questionavam e afirmavam que não havia ressurreição, hoje em dia também existem pessoas que falam sobre isso. Muitos ainda nem creem que Cristo veio, apesar de todo o fundamento histórico que suporta isso. Mas o que nos leva a pensar nisto? Falta de conhecimento. Quando a gente se dispõe a ler as Escrituras, não preciso nem falar muito. Fundamentado simplesmente nos Evangelhos, a gente pode, pelas nuances da apresentação, pela maneira como cada um relata a sua experiência, o conhecimento que adquiriu, é impossível não crer. Se existe sinceridade no sentido de buscar o conhecimento de Deus, conheceremos a Deus. Conheceremos a Ele e a sua vontade. Precisamos ler as Escrituras, precisamos fundamentar nossas vidas na palavra que Deus profere por meio de sua palavra, pois é ela que nos dá sustentação para a fé, é ela que nos sustenta naquilo que seja a nossa caminhada para andarmos neste mundo como agrada ao Pai. Não existe outra maneira de vivermos.
Por isso, não existe fundamento diferente daquilo que já foi posto, que é Cristo Jesus, que está ligado à maneira como nós devemos viver, à obra que ele realizou em nosso favor, a sua morte, que nos traz o perdão, a sua ressurreição, que nos justifica e que nos apresenta diante do Pai, de forma santa, inculpável e irrepreensível. Nós precisamos deixar de lado a nossa religiosidade, termos a consciência que estamos na presença de Deus, que andamos na presença de Deus, que vivemos na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus e nem Deus vem até nós. Nós estamos nele e ele está em nós, pois somos pedras vivas do templo que ele está construindo e onde ele habita. Que a gente possa entender isso, que nós possamos fundamentar nossas vidas na palavra que ele profere, não em outra coisa, não no nosso sentimento e nem na cabeça de pessoas que não têm nenhum compromisso com o Evangelho e nem com a vontade de Deus, mas somente consigo mesmo e com seu ventre, seus desejos e sua vontade. Que a gente possa nos afastar de pessoas que não estão dispostas a andar e a viver segundo a vontade de Deus, e sim a propagar heresias e ensinos de demônios que levam as pessoas a se afastarem da vontade de Deus, a serem movidos e a serem distanciados daquilo que seja o fundamento da vontade do Pai para as nossas vidas. Que a gente entenda isso e que nos comprometamos com o nosso Deus em viver e andar na sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.